Oi, turma! No vídeo de hoje nós abordaremos o aparelho digestório de mamíferos, tanto ruminantes quanto não ruminantes. Aqui a gente tem uma cabeça de equino para ilustrar que o aparelho digestório inicia na região oral, na cavidade bucal, aqui. É uma região onde a gente vai encontrar os dentes, que tem um papel bastante importante do aparelho digestório, que é uma redução mecânica do alimento, já que o aparelho digestório ele é formado por uma sequência de estruturas que vão ter o papel de fazer uma redução mecânica e também química do alimento grosseiro que é ingerido, até que ele chegue no nível de uma estrutura menor, o nutriente. Esse sim vai ser absorvido no trato gastrointestinal e vai ser levado para o sangue, que o processo de absorção é justamente a passagem do trato gastrointestinal para o sangue, e no sangue esse nutriente vai ser distribuído para todas as partes do corpo. Então a função primordial do aparelho digestório é justamente ser a forma de aquisição de nutrientes para servirem de base para o metabolismo corporal. Então na cavidade oral a gente tem a redução mecânica com os dentes, A cavidade oral ela é separada, o digestório, do respiratório pelo palato, inicialmente um palato duro, que termina aqui na região do osso palatino. Essa região aqui de coanas, a gente já vai ter uma estrutura de palato mole, que fica justamente numa região de faringe, que é comum aos dois sistemas, respiratório e digestório. Nessa região aqui do animal, do ramo da mandíbula, nessa porção, a gente vai ter o que a gente chama das glândulas salivares maiores. Tá? E ao longo de toda a superfície interna da boca, da gengiva, a gente tem as glândulas salivares menores. As glândulas salivares vão liberar saliva, e a saliva é importante tanto com uma função de facilitar a deglutição por umedecer, por envolver as partículas de alimento. Em algumas espécies ela já contém enzima que já inicia um pequeno processo digestório, tá? Que no caso é a ptialina ou amilase salivar. Vamos deixar essa cabeça aqui do lado. O objetivo é mostrar para vocês um órgão de grande importância dentro da cavidade oral, que é a língua. A língua é um órgão muito móvel, ela se movimenta bastante dentro da boca, e essa movimentação é que vai permitir o processo de deglutição. Pode observar que quando vocês vão engolir, seja líquido, sólido, saliva, apenas, a língua vai até o céu da boca para depois descer. Sem a língua a gente não consegue engolir, então ela é essencial para o processo de deglutição. A língua, para ter essa mobilidade toda, ela é constituída por músculo. Tem quem goste de consumir, língua assada, isso é gosto de cada um, mas ela é bastante consumida pela espécie humana também, por ser músculo. O músculo, após o abate do animal, ele é convertido bioquimicamente em carne, então pode ser consumido. E esse músculo ele é revestido por uma mucosa, e a gente observa que na superfície dessa mucosa, na superfície dorsal, vai aparecer várias papilas, que são elevações nessa superfície de mucosa. Boa parte das papilas, distribuídas desde do ápice, corpo e raiz da língua, são papilas mecânicas. Elas vão dar a característica de áspero à língua. Olha como agarra a luva. Assim como agarra a luva, essa língua mais áspera, nos bovinos, por exemplo, que é o caso, essa língua de um bovino, auxilia na apreensão da forragem. Então, a língua também auxilia na captura do alimento. Mas não são só essas papilas mecânicas que a gente encontra aqui. Essas aqui são as filiformes, que elas vêm ao longo do ápice do corpo da língua. Na região mais próxima da raiz, que nos ruminantes a gente tem uma pequena elevação aqui, que é o toro lingual,
Nessa região aqui, a gente vai ver que o formato das papilas muda. São papilas mecânicas também, mas chamadas de papilas cônicas. Então, também auxilia no processo de deglutição, tá? São papilas mecânicas. Só que, além da função mecânica, a língua tem uma função sensorial. O animal, ao encostar a língua no alimento, ele consegue perceber variação de textura e sabor. Pode observar que uma vaca, ao consumir um concentrado, ela também movimenta a língua. E se esse concentrado não for bem misturado, ela seleciona. Ela tira o que ela não quer e ela come o que mais lhe agrada, mais agrada o seu paladar. Quais são as papilas sensoriais? Nesse caso aqui de bovino, estão vendo essas bolinhas mais claras? São as papilas fungiformes sensoriais. E aqui na lateral da raiz da língua, a gente tem as papilas, as fungiformes se espalham ao longo da língua, tá? Aqui na raiz as papilas valadas, de um lado e de outro. Ela tem um botãozinho e uma depressão, uma vala, por isso papilas valadas. Mas notem que aqui, eu também tenho fungiformes. As mais bem distribuídas são as fungiformes, ao longo do corpo da língua e na região do ápice aqui também, na lateral tem uma pequena concentração dessas fungiformes. Então a vaca encostou a língua, ela já começa a perceber que tipo de alimento se trata. Os equinos, eles não vão usar tanta língua para a apreensão do alimento. O que eles utilizam mais são os lábios, que são mais sensíveis, e eles movimentam o lábio para um lado ou para o outro. O animal adquiriu o alimento, engoliu, esse alimento vai para onde? Passada a língua, o alimento, como eu mostrei no respiratório, no vídeo respiratório, ele passa pela região de faringe e chega ao esôfago. Esse aqui é o esôfago. O esôfago é um tubo muscular que ele serve nos mamíferos apenas de passagem do alimento. Não fica retido nenhum alimento aqui. O animal engole, passa pelo esôfago e logo esse alimento é direcionado ao estômago, que a gente chama de porção dilatada do digestório. Nas aves, o esôfago ele vem pela região cervical, passa pela torácica. Antes de entrar na cavidade, esse esôfago, só nas aves, vai apresentar uma pequena dilatação, que é o papo ou inglúvio, onde ela armazena alimento e dali ela regurgita para filhotes em algumas aves, em algumas espécies. Nos mamíferos, não. O esôfago ele é só a passagem. Então, esse alimento vem pelo esôfago e ele vai desembocar no estômago. Aqui nós temos um estômago de animal ruminante. Quais são os ruminantes? Bovinos, ovinos, caprinos. Nesse caso aqui é um pequeno ruminante, tá? De um ovino. De bovino a gente não consegue trazer para o laboratório porque ocuparia toda a mesa, que é muito grande. O esôfago ele vai desembocar nessa região do estômago. O estômago do ruminante, ele apresenta 4 compartimentos. Essa é uma característica anatômica dos ruminantes domésticos. Ele é dividido em 4 compartimentos. O primeiro compartimento e o maior, que é isso tudo que vocês estão vendo aqui, saco dorsal, saco ventral, tudo isso aqui é rumen, também conhecido como pança do animal. O rumen ela é uma grande câmara de fermentação. Uma das coisas evolutivas que garante a rusticidade do ruminante é que ele consegue digerir bem o alimento, porque ele é auxiliado, logo que chega no estômago, por uma rica microbiota. Aqui dentro, o conteúdo vocês observam que é bem líquido, tá? Aqui dentro a gente vai ter uma série de bactérias, fungos, protozoários, e esses micro-organismos é que vão degradar a celulose para o ruminante. Que os animais eles não têm a capacidade de produzir celulase. Quem vai degradar a celulose para o ruminante são os micro-organismos.
e eles degradam a celulose e produzem ácidos graxos voláteis que vão funcionar como fonte de energia para o ruminante. É um sistema que a gente chama uma relação de simbiose mútua, né? Porque o micro-organismo ele tem o benefício de ter o alimento, temperatura, umidade, tudo para ele se desenvolver aqui dentro do estômago, condições ambientais adequadas para o micro-organismo se desenvolver, e o ruminante tem a vantagem que ele tem todo um exército trabalhando para nutrir, para digestão desse ruminante. Então aqui no rumen é feita a fermentação da forragem. Produz os ácidos graxos voláteis, butírico, propiônico, por exemplo. Esse excesso de gases não se acumula porque o animal, a gente pode observar que o ruminante ele passa as horas mais frescas do dia pastando, ingerindo. E essa forragem vai ficando armazenada aqui nesse grande estômago que ele tem. Quando chega o horário mais quente, por volta das 10, 11 horas, a gente vai observar o ruminante a pasto, ele está deitado numa sombra e o alimento volta à boca para ser realmente mastigado. Esse processo de retorno do alimento do rumen, que volta pelo esôfago, que vai à boca para mastigar, é que se chama ruminação. Tá? O ato de retorno à boca para mastigação é ruminar. Depois volta para cá de novo. Esse compartimento, que é o primeiro compartimento, ele tem uma íntima relação com o segundo compartimento, que é o retículo. A gente chega a comentar numa câmara rumino-reticular, né? E os dois têm uma função parecida, que é a questão de câmara de fermentação. Sendo que aquele alimento que já foi ruminado, que já foi fermentado, né, pré-digerido pelos micro-organismos, e que ele está em partículas menores, ele vai ser direcionado, quem faz essa distinção é o retículo, e vai ser direcionado para o terceiro compartimento, que é o omaso ou folhoso. Do omaso ou folhoso vai vir para o quarto compartimento, que é o abomaso ou estômago químico. Para vocês entenderem melhor esses compartimentos do estômago, a gente tem uma peça aqui também de pequeno ruminante aberta. Observem como que é o rumen internamente. O saco dorsal, os pilares e o saco ventral. A mucosa ruminal, ela não é lisa. Ela é toda cheia de elevações, papilas ruminais. Essas papilas ruminais, elas vão aumentar muito a superfície de contato com o alimento, o que vai favorecer a maior absorção de nutrientes, dos próprios ácidos graxos voláteis, oriundos da fermentação microbiana. Inclusive, essa mucosa aqui, essas papilas, elas podem variar de altura ao longo da vida do animal. Quando o animal recebe uma alimentação mais energética, mais rica, as papilas tendem a ficar mais altas. Se o animal recebe uma alimentação mais pobre, as papilas podem reduzir de tamanho. Isso é importante a gente saber, porque é um dos motivos, somado ao fato da gente ter toda uma microbiota aqui dentro, que a gente não pode fazer uma alteração brusca na alimentação dos animais. Toda mudança alimentar nos animais, ela precisa ser gradual, porque a gente precisa permitir que haja uma adaptação da microbiota, esse novo alimento, como também uma adaptação da estrutura do órgão do animal à absorção dos nutrientes. Se você faz uma mudança brusca, até mesmo tirar um bovino de um pasto seco para um pasto brotando novinho, pode dar diarreia, porque ele não consegue absorver e aproveitar aquele alimento, tá? Ele não está adaptado àquela situação. Então, toda mudança alimentar, ideal que seja feita de forma gradual. Esse é o rumen. Tem muita gente que gosta de consumir, ainda mais no Nordeste brasileiro, né? É a dobradinha, a famosa dobradinha. E olha o retículo, que é o segundo compartimento. A gente consegue distinguir bem o que é um do outro, tá? Rumen e retículo.
Aqui é o esfíncter cárdia, que é um músculo circular que é justamente a entrada do esôfago. O esôfago entra no estômago e na entrada se tem uma musculatura circular bastante forte, que é o esfíncter cárdia. Por que esse esfíncter? Que lembra até o esfíncter lá no final do tubo digestório. Aquele mesmo que vocês estão pensando, ó, igualzinho. Qual que é a função? A função é fechar, para não sair quando a gente não quer que saia, né? No caso do último. E nesse caso aqui é para que o alimento que entra no estômago não fique tendo retorno para o esôfago. Ele se mantenha no estômago. Essa é a função do esfíncter. O animal ruminante, ele nasce ruminante? Não. Ele nasce apenas um mamífero, ele se alimenta de leite. Aqui, essas duas primeiras câmeras, elas têm a função de fermentação microbiana. O leite, a digestão, não é fermentação microbiana, é uma digestão enzimática, químico-enzimático, que vai acontecer no último compartimento, que é o abomasio ou folíolo.